Imagine acordar um dia e descobrir que o seu país, que parecia distante de uma guerra devastadora, de repente está no meio dela. Não por escolha, mas por um ataque inesperado, silencioso e mortal. Navios afundando na costa, vidas sendo perdidas sem aviso, e uma população inteira tomada por medo e revolta. Mas o que pouca gente sabe é que esse foi apenas o começo de uma história muito maior e muito mais surpreendente. Afinal, como o Brasil, um país que à primeira vista parecia distante dos grandes conflitos mundiais, menos acabou se envolvendo diretamente na Segunda Guerra Mundial, e mais do que isso, qual foi o verdadeiro papel dos brasileiros nesse cenário tão caótico? No início da década de 1940, o mundo já estava mergulhado no caos. Países estavam tomando lados, alianças estavam sendo formadas e cada decisão podia mudar o rumo da guerra. Enquanto isso, o Brasil tentava manter uma posição neutra. Mas será que isso era realmente possível? Naquela época, muitos países e até analistas internacionais duvidavam que o Brasil realmente entraria na guerra de forma direta. Alguns acreditavam que o país ficaria apenas apoiando de longe. Outros achavam que o Brasil não enviaria soldados para lutar na Europa. A verdade é que, para muita gente, isso parecia improvável demais. E foi aí que começou a circular uma frase que ficou famosa. Diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da guerra. Era uma forma de dizer que aquilo simplesmente não ia acontecer. Mas você já percebeu como a história gosta de surpreender justamente quando todo mundo acha que já sabe o que vai acontecer? Porque enquanto o mundo dizia que o Brasil dificilmente entraria de verdade no conflito, algo começou a acontecer no litoral brasileiro. Em 1942, navios mercantes do Brasil começaram a ser atacados e afundados por submarinos alemães. Não era um ataque isolado. Foram vários, pessoas morreram. Passageiros, trabalhadores, famílias inteiras que estavam a bordo dessas embarcações. O choque foi enorme. De repente, a guerra que parecia distante estava batendo à porta do país. E eu te faço uma pergunta. Até que ponto um país consegue permanecer neutro quando começa a ser atacado? A população ficou indignada. Protestos tomaram conta das ruas. O clima mudou completamente. O que antes parecia improvável começou a se tornar inevitável. E então aconteceu. Depois de tantos ataques e da pressão popular crescendo a cada dia, o Brasil declarou guerra às potências do eixo. Aquilo que muitos diziam que nunca aconteceria. Aconteceu de verdade, a cobra fumou. Mas declarar a guerra era apenas o começo de uma nova etapa, porque agora vinha a parte mais difícil, lutar nela. Foi nesse momento que surgiu a Força Expedicionária Brasileira, a FIB, um grupo de soldados brasileiros que seria enviado para combater na Europa. Jovens que, pouco tempo antes, levavam uma vida comum e de repente estavam se preparando para enfrentar um dos conflitos mais violentos da história. Agora imagine isso por um instante: sair do Brasil, atravessar o oceano e chegar a um continente em guerra, enfrentando frio intenso, batalhas constantes e um inimigo experiente. E mesmo assim, eles foram. Curiosamente, aqueles próprios soldados decidiram transformar aquela frase, que antes era usada como dúvida, em um símbolo de orgulho. Criaram um emblema com uma cobra fumando um cachimbo. Era como se dissessem ao mundo: vocês achavam que isso nunca ia acontecer, mas aconteceu. A cobra realmente estava fumando. Na Itália, os pracinhas brasileiros enfrentaram batalhas duríssimas. O terreno era complicado, o clima era brutal e as tropas inimigas estavam bem posicionadas. Cada avanço era conquistado com muito esforço. Uma das batalhas mais conhecidas foi a de Monte Castelo. E aqui tem algo que aumenta ainda mais a tensão dessa história. Os brasileiros tentaram conquistar o local várias vezes e não conseguiram de imediato. Foram derrotas difíceis, momentos em que parecia que tudo estava contra eles. Mas será que a história termina quando as coisas dão errado nas primeiras tentativas? Depois de insistirem, se reorganizarem e continuarem avançando, os soldados brasileiros finalmente conseguiram tomar Monte Castelo.
Foi um momento decisivo que mostrou ao mundo que o Brasil estava realmente lutando e vencendo. Ao mesmo tempo, o território brasileiro também se tornou estratégico para os aliados. Bases aéreas no Nordeste passaram a ser essenciais para operações militares e para o deslocamento de tropas e aviões. Ou seja, o Brasil estava contribuindo de mais de uma forma nessa guerra. E talvez a parte mais surpreendente dessa história seja que muita gente ainda não conhece todos esses detalhes. Milhares de brasileiros participaram do conflito. Muitos voltaram com histórias que marcaram suas vidas para sempre. Outros nunca tiveram a chance de voltar para casa. E tudo isso começou com uma frase que parecia apenas uma brincadeira, uma dúvida, uma descrença. Diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas a história mostrou exatamente o contrário. O Brasil entrou, lutou e deixou sua marca em um dos maiores acontecimentos do mundo. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia essa parte da história do Brasil? Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos assim, se inscreva no canal e até logo.